Cliente diz que tá caro. E agora? O que eu faço a partir desse momento? Trabalhar com vendas é essa luta diária. Todo dia você vai lidar com uma objeção diferente. Todo dia vão falar que seu produto ou serviço está caro. Todo dia vão perguntar por que você não pode descer o preço e fazer mais barato. São as objeções padrões que nós, como vendedores, temos todas as horas em nossas negociações. Isso às vezes pode te desmotivar. Porque você conversa, apresenta a solução, pergunta se faz sentido, pergunta se é prioridade mudar aquilo, faz todo o spin de maneira correta e no final o cliente vira para você e fala: poxa, eu não tenho grana para investir no seu produto ou no seu serviço. Então até o final desse vídeo você vai aprender 4 perguntas chaves para mudar isso dentro da sua operação, dentro da sua área comercial, você como vendedor conseguir converter mais vendas. E eu vou te dar os 2 principais erros que os vendedores cometem na hora que o cliente fala que tá caro, que não vai fechar com você. A primeira chave para você virar tudo isso é de fato você entender o valor do seu produto. Você sabe a transformação que você causa, a economia que você gera. Se para você o produto é caro, mesmo que você seja um vendedor, vou dar o exemplo aqui, de energia solar e não tem grana para colocar energia solar na sua casa, se para você isso é caro e você acredita nisso, quando o cliente falar para você que está caro, você vai simplesmente acreditar na objeção dele e vai abaixar a guarda. Você vai fazer ali os 2 principais erros que eu vou falar no final do vídeo. Então, primeira coisa, venda o produto para você. Esse produto ele é caro para você? Beleza. Mas se você tivesse grana, você compraria esse produto ou esse serviço? Você mudaria a sua realidade? Se você tivesse algum modo ou potencial de investir nisso? Se o produto ou serviço fizer sentido para você em termos de investimento, você já está meio caminho andado, está meio caminho à frente das objeções do cliente. E aí, você vai fazer o quê? Você não vai cair na primeira objeção que ele disser. Você vai começar com essas perguntas chaves aqui. A primeira dela é: cliente, entendi. Você me disse aqui que gostaria de construir uma casa assim, 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 com material de qualidade, com uma mão de obra que te entregasse esse serviço. Dito isso, dito que a gente consegue transformar o que você busca, de gerar essa transformação, o que é caro para você? Tá caro comparado ao quê? Essa é a pergunta-chave. Cliente, sempre você vai primeiro introduzir a transformação do cliente. Então, cliente, você me disse que com isso e aquilo, você vai ter essa transformação XYZ. Vou dar o exemplo aqui de consultoria, que é o que a gente vende. Cliente, você me disse que seu time comercial não está performando, que você tem aí 5 vendedores que não estão vendendo o que precisa vender, e você me disse que se a gente conseguisse transformar a sua operação, você vendesse mais, você teria mais liberdade, tempo para sua família e poder pensar em outras áreas do negócio, priorizar outras áreas do negócio, sem sempre ficar preso na área comercial. Dito isso, estamos alinhados com o que você quer? Show! Por que tá caro? Está caro comparado ao quê? E aí, deixa o cliente percorrer sobre o argumento dele ali de tá caro e o porquê tá caro. Essa é a primeira pergunta para você desarmar o cliente. Talvez essa objeção não seja a objeção real. Talvez seja só aquela objeção de, cara, tá muito caro, eu não quero nem ouvir sobre isso. Ele talvez esteja lá no início da jornada de compra ainda. E aí quando você pergunta e faz esse resumo, você leva ele a uma linha de raciocínio aonde você quer levar ele do ponto A para o ponto B, perguntando, tá caro comparado ao quê? Como que a gente pode viabilizar o investimento para você? Caso ele esteja comparando a sua empresa com preço e um concorrente, ele pode falar, cara, tá caro comparado ao concorrente ABC, tá caro comparado a isso, tá caro comparado a outros investimentos que eu tenho que fazer. Mas se for o concorrente, você vai usar a seguinte pergunta: se fosse pelo mesmo preço que a concorrência está aplicando aí, quem que você levaria? Qual serviço ou produto você escolheria? Essa pergunta faz o seu cliente refletir, primeiro, quem de fato ele quer levar para casa com uma proposta vencedora. A partir do momento que ele responder para você, levaria o do concorrente, você vai precisar explorar e entender o porquê que ele levaria do concorrente. Só por conta de preço? Ou não ele levaria do concorrente porque o concorrente tem uma qualidade melhor, tem mais anos de empresa, tem mais case de sucesso? Se ele for para a linha do concorrente, que é pouco provável, porque ele ainda está falando com você, ele deu abertura para você, você vai explorar isso. Tá, cliente, mas o que no concorrente tem que a gente não tem? Tá, cliente, mas e se eu te provar que eu tenho essas características que o meu concorrente tem? Agora, se ele falar entre você e o concorrente no mesmo preço que ele levaria você, show,
você já ganhou aí muito argumento. Você vai perguntar para ele, cliente, por que você levaria o nosso e não do concorrente? E aí o cliente vai dizer, porque seu atendimento foi excelente, porque sua empresa tem pós-venda, porque, né, a estrutura de vocês são mais robustos, estão mais tempo no mercado. Quando o cliente disser isso tudo, se ele for na linha de raciocínio do levaria você vai perguntar para ele, tá, cliente? Então, para você tomar essa decisão e escolher entre nós, o preço é o único impeditivo que tá barrando aqui da gente avançar? E aí o cliente responde, cara, porque lá tá mais barato, tal. Cliente, eu não consigo chegar no preço do meu concorrente, justamente por essas características que você colocou na mesa. Nosso atendimento é melhor, a nossa empresa tem mais histórico, a nossa empresa tem mais segurança, tem mais capital, enfim, vai falar os bons argumentos da sua empresa. Nesse momento, você vai falar pro cliente, dito isso, você prefere pagar mais barato e ter riscos em cima do que você mesmo me trouxe? Se você fechar com um concorrente e ele não te atender posteriormente, como que você vai se sentir? Você parte para uma linha de implicação. E aí você pode resumir essa conversa em realmente, cliente, esse é meu preço final, eu já te mostrei todos os benefícios que eu tenho aqui para você fechar com a nossa empresa e você agora tem a decisão aí de escolher. Há algo mais que eu possa fazer para você fechar com a gente? Você abre o caminho para o cliente trazer novas objeções, se essa objeção for uma pista falsa, for uma objeção que não é de fato o impeditivo dele comprar. Ou você pode ir para a linha, tá bom, cliente, dito isso, eu não vou chegar no preço do meu concorrente, mas se eu melhorar a minha proposta, a gente conseguiria avançar? Pronto, você vai pegar o seu concorrente, você vai pegar o seu cliente, fazer perguntas chaves para que ele compare a sua empresa com a empresa do concorrente e simplesmente fomentar ele para que ele tome a decisão mais correta para ele, com mais segurança. Caso ele diga que está preocupado só com o preço, Lincoln, eu fecharia com o concorrente porque eu só quero preço. Você precisa trazer o cenário para ele de riscos. Muitos vendedores erram em trazer um cenário de risco argumentando. Não, mas se fechar mais barato, pode acontecer isso, pode pegar fogo no seu telhado aí no sistema fotovoltaico, pode ele instalar seu móvel planejado e seu móvel planejado não ficar do jeito que você quer. Muitos vendedores fazem esse caminho. O caminho que eu sugiro para você fechar mais vendas é fazer perguntas, como o livro de objeções já diz, né? Então, quando ele disser para você que ele só pensa em economizar, quanto que vai custar para ele não resolver esse problema? Quanto que vai custar para ele ter um problema futuro? Cliente, tu quer então só preço? É só preço que faz você decidir isso. Legal. Se você pegar um investimento menor agora e daqui a 1 ano tiver problema com esse serviço, esse produto que lhe foi entregue e prestado, como você vai agir? Como você vai buscar assistência disso? E aí você leva para o cliente, mais uma vez, refletir sobre não investir um pouquinho a mais e ter segurança no que ele está comprando. E por fim, quando o cliente dizer que está caro, faça ele pensar e refletir a transformação, como a vida dele seria sem esse problema. Então, o cliente diz no fotovoltaico que está caro investir em energia solar. Cliente, se você no dia de hoje, com o que você paga hoje, sem nenhum reajuste, fizer a conta de quanto você gastou nos últimos 5 anos de energia, quanto que essa conta daria? Como que seria para você daqui a 5 anos eu te ligar e você tá com X mil reais na sua conta de economia gerada? Todas essas perguntas vão fazer seu cliente refletir se ele leva a sua solução ou não e principalmente ver valor na sua solução. A gente não vende produto, a gente vende transformação. Perguntas chaves levam o cliente para transformação. E aí eu vou deixar aqui 2 frases para você nunca mais usar nas suas vendas. Se você usa ela, talvez ela seja um motivo de você não estar fechando negócios da forma que você gostaria. A primeira delas é insistir em não estar caro. Cliente, não está caro. Calma aí, olha só, você vai economizar X, você vai economizar Y, seu escritório vai ficar moderno. Argumentar, argumentar e argumentar. Então, quando você argumenta, né, você está fazendo uma afirmação, e se eu fizer uma afirmação na sua vida hoje, você vai se afastar de mim. Quando eu te faço perguntas, eu te aproximo de mim, porque eu quero saber a sua opinião, o seu pensamento sobre isso. E o segundo é: vou conversar com o meu gerente. Essa última é clássica. Pode deixar que eu vou ver um jeito de chegar no precinho para você. E aí simplesmente você não faz uma pergunta se o seu cliente tiver um preço mais em conta, se ele investiria ou não, qual a prioridade dele colocar esse investimento na operação dele, né, ou no cenário da pessoa física, na vida dele, e simplesmente você fala para ele que vai falar com o seu gerente e que vai conseguir o preço para ele. E aí você vai lá, fala com o seu gerente, o gerente sofre porque o gerente tem que negociar com o vendedor
E aí, ao invés de o vendedor estar negociando com o cliente, o vendedor está negociando com o gerente. E aí isso começa a virar um caos e um transtorno na sua operação. A mesma coisa se você é dono de empresa. Você é dono de empresa, todo mundo bate na sua porta para pedir preço, seus vendedores estão negociando com você e não com o seu cliente. Então, fica a dica se você quer aumentar aí o que você vende com essas perguntas chaves e sempre lembrando, objeção, a gente não rebate a objeção, a gente pergunta, entende, questiona e faz o nosso potencial cliente ir no caminho que vai ser mais saudável para ele e para sua operação, para o seu negócio. Esse foi mais um vídeo novo aqui do canal, espero que tenha agregado para você. Já sabe, né? Para você ajudar o canal, clique aí no like se gostou do vídeo, se inscreve e principalmente, se tem uma operação comercial e quer vender mais, clica aqui embaixo e faça um diagnóstico gratuito com a nossa equipe de vendas. E se você quiser também saber como que estabelece metas e comissões para o seu time comercial, vai ter um card aqui nessa tela para te ensinar como que você faz essa operação, motiva seu time e vende mais. Te espero no próximo vídeo.